Hora de conversar com Mônica Bergamo. Passaram para o segundo turno em São Paulo numa eleição eletrizante. Chegou um momento ali em que todas as capitais já tinham uma definição matemática e São Paulo, com 99,2% dos votos apurados, ainda não sabia quem iria para o segundo turno. Matematicamente, né? Já estava... mas matematicamente não. Foram Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E aí fica a pergunta. Se Bolsonaro resolver se engajar completamente no segundo turno, mergulhar de vez da campanha, ele terá lugar no palanque de Ricardo Nunes? É jogo ter esse apoio no segundo turno, Mônica? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Bom, o Bolsonaro vai ter outras coisas para se ocupar, né? Ele tem candidato em Fortaleza, por exemplo, que passou para o segundo turno, ele tem candidato em Belo Horizonte, que passou para o segundo turno. Em Curitiba está uma situação meio parecida com a de São Paulo, como a gente comentava ontem, né? Quem é o candidato final do Bolsonaro lá em Curitiba, né? É o Eduardo Pimentel ou é a Cristina Grimel, né? Que não é a candidata dele, mas teve o apoio dele na paralela. E São Paulo não foram, quer dizer, como foi o Boulos para o segundo turno, obviamente o Bolsonaro não vai poder fazer esse jogo de agradar dois lados. Vai ter que ir com o Ricardo Nunes mesmo, que é com quem ele deveria ter ido de cabeça desde o primeiro turno. Agora, ficaram mágoas, né, o Megali? Ficaram mágoas, ficaram feridas, porque ontem, na hora de votar, o Bolsonaro falou: se der o Marçal, eu voto nele. Isso foi considerado um verdadeiro absurdo, uma campanha para o próprio Marçal, indireta, né, uma forcinha de última hora. Então, mágoas ficaram na campanha do prefeito Ricardo Nunes. Agora, o que vai ter que ser administrado? Eu estava conversando com uma pessoa muito próxima ao prefeito. Ele diz o seguinte: o prefeito vai manter aquela postura, né, que foi desenhada para ele, que ele desenhou para ele mesmo, que é um equilíbrio, diálogo, não vai brigar com ninguém, não vai brigar com o Bolsonaro, obviamente, porque não vai querer, nessa altura, ter um segundo turno pela frente, que embora pareça um segundo turno fácil, sempre o segundo turno é mais acirrado e vai ter que fazer campanha forte, não vai agora querer brigar ou descontentar os votos, os eleitores mais aguerridos, vamos dizer assim, do presidente Jair Bolsonaro. Então vai ser uma administração para nem colocar ele no palanque o dia inteiro, porque isso não interessa para a campanha, interessa para o prefeito municipalizar a campanha cada vez mais, deixar a campanha com cara de cidade e menos com cara de país, né, para não vir essa polarização para cá, Bolsonaro versus Lula. Então vai ser algo administrado, nem enxotar, nem colocar o dia inteiro no palanque. Mas que ficaram algumas feridas, aí ficaram, o Megali, não só em São Paulo, como no Paraná também. Eu recebi mensagens lá do Paraná de pessoas ligadas à campanha do candidato do governador Ratinho Júnior, e aí a pessoa falando aqui, né? Sempre foi assim, Bolsonaro não quer que ninguém brilhe, só quer que ele mesmo brilhe, então não dá para confiar, enfim, muitas feridas abertas aí, para não falar de Goiânia, né? Onde a gente comentou também ontem aqui, né, onde um outro presidenciável com quem o Bolsonaro está um pouco às turras, o Ronaldo Caiado, tem um candidato contra o candidato que o Bolsonaro ficou apoiando, inclusive chamando o Caiado de covarde no palanque, né? Então, ele tem outros lugares para ir, mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que entre os possíveis presidenciáveis da direita, ficou aí feridas abertas entre eles e o Bolsonaro, o Megali. Agora é aquela coisa, né? Ninguém quer brigar de frente com o Bolsonaro porque ele mantém uma força importante no país, uma parte do eleitorado segue muito firme com ele, então ninguém quer brigar de frente, mas ele não perde a oportunidade de chegar lá e cutucar onde ele pode esses presidenciáveis. Exemplo, Ratinho Júnior no Paraná, exemplo que a gente comentou ontem aqui, Ronaldo Caiado em Goiás, exemplo, o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, no menor grau, né, eles mantêm uma aparência um pouco mais próxima, e exemplo também o Zema em Minas Gerais, Megali. Ô, Mônica, me lembro que assim, eu ouvi o podcast da Mônica Boca de Urna,
podcast da Folha de São Paulo, e existe essa discussão bem forte, né, Mônica, sobre esse racha na direita na Prefeitura de São Paulo, expondo um racha na direita nacional, e que trazia ali a possibilidade de Pablo Marçal se lançar como um sucessor de Jair Bolsonaro em certa medida. O fato de Marçal não seguir para o segundo turno, sequer seguir para o segundo turno, será que joga um balde de água fria em cima dessa possibilidade? E tem mais também, né? Ele pode se tornar inelegível a depender aqui das decisões da Justiça. E tem processo criminal que ele pode responder e também o processo na Justiça Eleitoral. Quer dizer, esse projeto, essa possibilidade de Marçal como sucessor de Bolsonaro, a gente pode eliminar do nosso horizonte? Olha, eu acho que a gente não deve nunca eliminar nada, né? Ele tem força, ele mostrou uma força em São Paulo. Agora, o jeito que ele perdeu, porque sabe aquela derrota que você perde ganhando? Agora é uma coisa que eu ouvi de uma pessoa próxima ali do Guilherme Boulos, que está na campanha, né? Óbvio que o segundo turno é aparentemente mais difícil para o Boulos, o que não significa que seja impossível, né? Eles vão tentar, obviamente, fazer uma virada em São Paulo. São Paulo, a capital, é uma cidade em que o Lula venceu em 2022, o Fernando Haddad venceu na capital em 2022, o Márcio França foi candidato ao Senado, venceu do Astronauta em 2022 na capital. Então, a capital, esse grupo político tem uma força na capital, né? O Alckmin deve entrar na campanha, então eles vão tentar uma virada de fato. Mas também é importante que, se houver uma derrota, que ela seja uma derrota honrosa, ou seja, que ele tenha uma votação muito boa, né, e que saia com a cabeça erguida. O Marçal teve uma votação de fato, é quase um empate aqui em São Paulo, né, o Carla, se a gente for ver a diferença do número de votos, vocês devem ter aí mais fácil do que eu, foi muito, muito minúscula, né, e ele venceu na Zona Norte, praticamente toda, né? Ele venceu em muitos bairros, ele venceu na Moca, ele venceu no Tatuapé, ele venceu em várias localidades, como eu disse, a Zona Norte de São Paulo, ele fez um arrastão lá, sem ter candidato a vereador, porque você sabe que candidato a vereador conta muito, né? Na reta final. Então, ele poderia ter tido uma derrota de cabeça erguida, né? Ele poderia ter tido uma derrota, mas saindo forte, saindo grande, saindo com perspectiva. Eu tenho a impressão que na política ele sai, quer dizer, ele sai feio, sujo, né? Dessa derrota, uma derrota mesmo, né? Mesmo que a gente não pegue do ponto de vista moral, que é totalmente condenável o que ele fez, do ponto de vista da política, né? Ele é uma pessoa que estava em ascensão e fez uma jogada que nenhum estagiário, nenhuma criança faz, né? Que é você fazer um absurdo do tamanho que ele fez no momento em que ele estava em ascensão e poderia ter chegado, inclusive, em primeiro nesse primeiro turno, e ele solta uma bomba grotesca, sem nenhum cálculo político, aparentemente para poder polarizar nos dias finais com o Boulos e ser o verdadeiro anti-Boulos e pegar uma onda anti-Boulos e ir pro segundo turno, quando na verdade naquele momento a onda era outra. Então ele não teve nenhuma leitura política, não foi nem do ponto de vista moral, que a gente não tem, é sujo o que ele fez, é uma das coisas mais sujas já vistas em eleições, né? Já tinha feito com a Tabata Amaral, uma das coisas mais sujas que eu já vi em eleições, que é colocar a família dela e o pai dela no meio, que morreu tragicamente, e ele fazer insinuações sobre a morte do pai dela, né? Mas, tirando a questão moral, mesmo como cálculo político, seja mostrando que ele não tem nenhuma percepção do que é uma eleição, do que é a política. Então ele sai sujo, eu acho que a palavra é essa, e sujo porque com um monte de processos, né, e com uma perspectiva, eu acho que mais limitada do que parecia que ele teria, mesmo que ele fosse derrotado. Complementando aqui as informações da Mônica, Zona Sul e a pontinha da Zona Norte ou Zona Noroeste, ali, área de Pirituba, do Ricardo Nunes. Então o Nunes ganhou Zona Sul praticamente inteira, e uma parte da região central também. O Boulos, ele ficou no extremo da Zona Leste, ele ficou também lá na Zona Noroeste, né, e na Zona Oeste.
e parte da região central. Agora, o Pablo Marçal ganhou Zona Leste, a maior parte da Zona Leste e também uma boa parte da Zona Norte. Só trazendo aqui, complementando a informação da Mônica. O que o Pablo Marçal fez com si próprio foi o maior caso de autossabotagem política que eu já vi em toda a minha vida. Ele freou a própria subida com um gesto tão maluco que ele imaginava que fosse acontecer o que, talvez mal acostumado com o fato de não ter tido nenhuma consequência, ao chamar o Boulos de cheirador de cocaína, ao dizer que a Tabata foi responsável pela morte do pai, enfim, ao adotar a tática de todo tipo de agressão, de todo tipo de esculhambação, de bagunçar o coreto, ele tenha imaginado que a eleição não tinha regras, que ele podia fazer o que bem entendesse. Eu fiz tudo isso e continuo subindo, continuo com 22, 24, quanto mais eu faço, mais eu ganho voto, então eu vou partir para a infâmia total, que foi a falsificação daquele documento. Agora, para isso haverá consequências. Haverá. Não vai ficar barato. Ele será julgado, tem grande chance de ser condenado e tem grande chance de ver uma carreira interrompida sem nem ter começado direito, né, de se tornar elegível sem nunca ter sido eleito para nada. E ele provavelmente iria para o segundo turno, gente. Provavelmente. Você pode ter certeza. Boa parte dos eleitores dizia que ainda não tinha escolhido o candidato, que decidiria no dia da eleição. É muito razoável você imaginar que essa pessoa estivesse pensando em votar em Pablo Marçal, mas que tenha visto essa história do laudo e falado, não, aí já é demais. Aí já é demais. Eu aceitei tudo o que aconteceu, todas as provocações, todas as mentiras, todas as barbaridades, mas esse cara passou dos limites e quer saber, eu vou votar no outro candidato da direita, que é o Ricardo Nunes. É muito razoável a gente imaginar que isso tenha acontecido com o quê? 10 mil eleitores? Já seria suficiente para que ele chegasse pelo menos no Boulos, talvez até no Ricardo Nunes. Ele poderia ter acabado em primeiro lugar nessa campanha. Nunca saberemos, né? Mas é muito razoável imaginar. A diferença foi de 40 e tantos mil eleitores, então seriam, né? 20 mil eleitores, 20 a mais para ele, 20 a menos para o Nunes. É pouca coisa numa cidade como São Paulo. E agora vem aí as consequências, né? Era um nome em ascensão na direita. Muitos bolsonaristas estavam abandonando o barco, né, e passando para o lado do Marçal, porque é um cara que defende barbaridades parecidas. Tem um estilo mais agressivo e mais fluido de comunicação. É um cara mais inteligente. É mais jovem. Ou seja, tem uma vida útil maior. É mais tempo que você pode ficar pendurado nas partes do cara. Bolsonaro está inelegível. Ele até então está elegível. Quer dizer, só tem vantagens por oportunista que quer lá pegar carona num trem que está acelerando a toda. O do Bolsonaro está desacelerando. Só que ele próprio foi lá e se sabotou. Um caso realmente para estudos. E agora tá negociando com o Nunes, hein? Pra subir em palanque. Essa eu quero ver. Então, Essa eu quero ver o Nunes colocar o cara que passou 2 meses o chamando de agressor de esposa. Será? Não vai, não. Acho que não, duvido. O Ricardo Nunes já falou que não conversa com bandido. E outra coisa, gente, tem uma coisa que é a lógica. Os votos do Marçal vão pro Boulos. Não, nenhum. O percentual até vai, minúsculo. O Datafolha media um pouco isso, eu não estou com os relatórios aqui agora, que é qual o percentual dos votos de cada candidato que iria para o outro. 70%, 80% dos votos do Marçal iam para o Ricardo Nunes, né? Então o Ricardo Nunes nem precisa falar com ele, porque os votos já vão automaticamente. A gente precisa aprender assim, quer dizer, é muito difícil, porque nós não somos estudiosos de pesquisas e nem seremos, nós somos repórteres, né? Nós somos jornalistas. Mas quando você fala, por exemplo, 60% dos paulistanos não votam em um candidato indicado pelo Bolsonaro, não votariam, tá? Mas tudo depende da opção, o Megali. Então a pessoa fala assim, você votaria num candidato indicado pelo Lula? Não. Mas você votaria no Marçal? Não, menos ainda. Bom, se é o menos ainda, então você vai acabar votando no candidato do Lula contra o Marçal. Tudo é uma questão do peso, né? Então, é isso. Mas os votos do Marçal vêm automaticamente pro Nunes, em ampla maioria, né? A ampla maioria dos votos vem pro Nunes já. Então, eles não vai precisar fazer
tampar esse nariz aí, né? Porque o que o Marçal fez com ele não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Saberemos já. O Nunes vai conversar conosco ali pelas 10 horas da manhã no horário local. Se você tiver curiosidade, a gente segue na live do YouTube. Mônica, boa segunda, boa semana. Havendo novidade, é só avisar. Até. Até.